Fala aí, galera, vocês estão bem? Talvez não, né? Talvez a cabeça de vocês tenha explodido de curiosidade. Mas estamos aqui mais um dia para a nossa próxima devocional, onde a gente vai continuar falando sobre a morte. E ontem, não é, eu fiz a pergunta se todo mundo vai morrer. E a resposta que eu dei foi sim e não, né? Então sim, todos vão morrer e não, nem todos vão morrer. E como é que eu vou responder essa pergunta? Você pode estar se perguntando. E para isso, eu queria ler um texto só, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 e versículo 17, que diz o seguinte, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 e 17. Ora, ainda vos declaro por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, Paulo está falando da ressurreição, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. 17. Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. O que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo, olha só que curioso, Paulo, quando ele escreveu a carta de Tessalonicenses, pelo menos a primeira, ele tinha uma expectativa de estar vivo quando Jesus voltasse. E o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que ele estava ensinando sobre aquela igreja, sobre a ressurreição. Ele estava ensinando sobre a igreja, o que ia acontecer quando Jesus voltasse, e como se daria a ressurreição. E quando ele fala isso, ele fala, olha, aqueles que estiverem vivos, e Paulo se incluía no meio, quando Jesus voltar, eles não vão precisar morrer. Mas eles serão transformados. Então, quando você me pergunta se todo mundo vai morrer, sim, todos vão morrer. Mas não, porque quando Jesus morreu na cruz, quando Jesus nos transformou, quando Jesus se entregou por nós, ele fez com que a morte não fosse a condição última do homem. O homem não tem mais que passar pela morte. Por quê? Porque não somente porque nós seremos ressuscitados quando Jesus voltar, mas aqueles que estiverem vivos não vão precisar morrer. Não precisam mais passar pela morte. Ou seja, se você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, e se você estiver vivo quando Jesus voltar, tenha certeza de que você não precisa morrer. Tenha certeza de que quando Cristo voltar, você não vai precisar morrer. Quando Jesus voltar, não apenas aqueles que estiverem mortos vão ressuscitar, mas se nós estivermos vivos até lá, nós não vamos precisar passar pela morte. Isso é uma grandeza que nos consola, isso é algo que de fato nos faz ficar felizes, não é? Saber que nós não precisamos experimentar a morte, porque o nosso Rei, Jesus Cristo, já experimentou a morte para nós. E eu queria convidar você a pensar sobre isso, a entender isso, a crer que nós temos total motivo de alegria, não é? Para esperarmos a volta de Cristo Jesus. Que nós devemos nos consolar, nós devemos esperar isso com muita ansiedade, com muito desejo, não é? Que a gente de fato espere ansiosamente, que a gente deseje a volta de Jesus. Não é? Às vezes a gente vive isso e esquece um pouco disso, a gente esquece um pouco que Jesus vai voltar. Mas que a gente tenha um desejo ardente, que a gente rogue, Maranata, volta logo Jesus. Um grande abraço para vocês e eu vejo vocês na nossa próxima devocional.